Boa noite, irmãos. Mais uma vez, né? Graças e paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Zacarias, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Pode cortar os médios, Natan. Zacarias, capítulo 2, dos versos 1 a 13. Continuar as nossas exposições no livro do profeta Zacarias. São textos difíceis, né? Textos desafiadores. Então eu peço a paciência dos irmãos, conforme eu for expondo, para que a gente possa compreender, entender, né? E aplicar essas passagens dentro do nosso contexto. Diz assim, a partir do verso 1. Tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e disse-lhe, corre, fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. ou E, dependendo da tradução, né? Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Sião, escapa-te, tu que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor dará a Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos esta noite pela sua palavra que foi lida, Senhor. Apenas a leitura dela já edifica os nossos corações e já mexe conosco, Senhor, em saber a respeito da sua fidelidade, da sua santidade e da sua glória, Senhor, da sua operosidade no meio do seu povo. E pedimos que o Senhor opere nesta noite entre nós. Fale conosco, Senhor. Tu és o nosso professor, Tu és o nosso mestre, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Pai. Que eu possa ser fiel à exposição da Tua palavra nesta noite e a Tua igreja seja edificada, Senhor. Não nos deixe ser apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que nós vamos estudar esta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar nesta noite sobre a terceira visão de Zacarias. Nós estamos ainda no bloco, dentro desse livro que trata das 8 visões que Zacarias teve. Nós estamos agora na terceira visão. Então, nesse bloco estão registradas aí essas 8 visões, nós já explicamos 2 delas. E algo que nós temos que ter em mente ao entrar nesse texto aqui, é que Zacarias, diferente dos demais profetas, principalmente os profetas escritores, que nós estamos acostumados a ler, profetas como Isaías, Jeremias, Joel, mesmo os profetas menores e tantos outros, Zacarias ele segue um expediente um tanto quanto diferente dos demais profetas. Zacarias é diferente no sentido de que um profeta, normalmente, recebe as suas visões e vai entregá-las
aos endereçados, aqueles a quem Deus quer se comunicar, quer se dirigir. Zacarias, ao contrário dos profetas comuns, ele se vê em muitas situações, como nós temos visto aqui já nas exposições, na qual ele precisa até mesmo de ajuda para compreender as revelações e visões que ele está tendo. Nem mesmo o próprio profeta consegue compreender com propriedade as visões que ele tem recebido. Deus então envia sempre um auxiliador, um anjo, para explicar para Zacarias a natureza dessas visões, para que então ele possa entregar assim ao povo de Israel. E a pergunta que nós fazemos inicialmente para esclarecer é: por que Deus não se revela de uma maneira mais inteligível? Por que Deus não se revela de uma maneira mais clara? Porque, como nós vimos no sermão anterior, em Zacarias, Deus se revela dando visões de chifres, de ferreiros, e agora de um homem com cordel de medir. Para que toda essa complexidade? Por que Deus é tão elíptico assim? A verdade, meus irmãos, é que essa linguagem que nós encontramos não só no livro do profeta Zacarias, encontramos especialmente nos livros de natureza escatológica, que dizem respeito especialmente às coisas que serão reveladas no fim dos tempos. Essa linguagem escatológica, ela é sim carregada desses simbolismos, dessas metáforas, dessas referências históricas e contextuais, e elas indicam, por incrível que pareça, um recurso pedagógico de Deus, com o objetivo, irmãos, pasmem os irmãos, de facilitar não a compreensão imediata, como nós estamos vendo aqui. Zacarias tem dificuldade com elas, mas a memorização dessas visões e dessas revelações e também as suas implicações. Se os irmãos abrirem as suas Bíblias, abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, no verso 69, abra aí, se os irmãos puderem projetar aqui também, Lucas, capítulo 1, no verso 69, do primeiro capítulo de Lucas, você vai ver aí uma oração, que na verdade é um cântico de Zacarias, depois do nascimento de João Batista, e ele declara no verso 69 o seguinte: e nos suscitou uma salvação poderosa, salvação na casa de Davi, seu servo. Essa palavra poderosa aí, que os irmãos estão vendo, no grego é uma palavra que pode ou deveria, na verdade, ser traduzida como chifre. Chifre. Inclusive há algumas traduções, mesmo do Novo Testamento, e mesmo sendo em grego, que traduz essa expressão como chifre. Vejam que nós vimos no sermão passado, que na visão de Zacarias, ele vê o quê? Chifres, que representavam os poderes das nações que haviam se levantado contra o povo de Israel. Então, chifre, dentro dessa linguagem escatológica, dentro dessa linguagem profética, significava poder, significava autoridade. E veja que Zacarias usa essa palavra séculos depois, no Novo Testamento, para dizer a respeito do Messias, que Deus levantou uma salvação poderosa. Traduziram-se por poderosa, mas a ideia aí é de uma salvação como um chifre. Olha que interessante. Veja que os homens, os crentes do período do Segundo Templo, aqui no período de Jesus, já aprenderam e assimilaram essa mensagem do profeta Zacarias, mesmo sendo uma mensagem tão difícil de interpretar, ela conseguiu o seu objetivo, que era a memorização. Por isso, então, Deus fala muitas vezes por intermédio dessas metáforas, porque nós registramos, né? Depois que a gente explica o texto, fica difícil esquecer. Chifre significa poder. Então veja que parece que os judeus entenderam a mensagem aqui, não é verdade? Nesse texto de Zacarias, propriamente dito, que nós lemos aqui, a ideia dessa passagem é apresentar a visão, preste atenção nisso, de uma Jerusalém futura, restaurada, protegida, habitada pelos judeus remanescentes e pela presença gloriosa de Deus. É uma mensagem de esperança, convocando o povo à confiança em Deus, a saída do exílio babilônico e a antecipação de um futuro glorioso, onde Deus será o centro dessa relação pactual. Essa é a ideia dessa passagem, eu vou explicando melhor para os irmãos no decorrer do sermão. Dos versos 1 ao verso 5, nesse primeiro bloco, nós vamos ver aí a cidade de Jerusalém sendo medida.
a cidade de Jerusalém, se você quiser anotar aí, anote, a cidade de Jerusalém sendo medida, dos versos 1 ao verso 5. Observe aí no verso 1, Zacarias inicia de imediato falando o que exatamente ele vê nessa visão, nesta revelação. E o texto diz, um homem que tinha na mão um cordel de medir. Cordel de medir era uma linha ou uma corda, como o próprio nome já diz, que era usada para medir. Aparece em várias vezes nas Escrituras essa expressão cordel de medir. Vocês podem ler 1 Reis capítulo 7, verso 15, verso 23, Amós capítulo 7, verso 17, onde aparece essa expressão. Alguns cordéis de medir, pelo que parece, eles estavam marcados, eles eram divididos em côvados. Côvados também é uma linguagem que aparece muito na Escritura Sagrada, que representava essa medida que equivalia à distância da ponta dos dedos até o cotovelo. Se você não sabia que é um côvado, você vai saber agora. É a distância da ponta dos dedos até o cotovelo. E esse cordel de medir tinha vários côvados, né? Dependendo da medida que fosse ser ali aplicada. Essa extensão era determinada pelo terreno, né? Para então estender ali o cordel de medir sobre a superfície e tudo mais. Curioso, meus irmãos, curioso é que em certa ocasião o rei Davi parece ter medido, é engraçada essa passagem, os seus inimigos, os soldados moabitas derrotados, para separar aqueles que deviam ser mortos daqueles que deviam ser preservados vivos. Eu não sei se você já leu essa passagem, mas em 2 Samuel capítulo 8, do verso 2, aparece que Davi, depois de vencer os moabitas, ele pega os seus inimigos, deita todos os soldados inimigos no chão e mede com um cordel de medir. Diz o texto que ele usa 2 cordéis de medir para medir aqueles que seriam mortos e um cordel de medir para medir aqueles que ele preservaria em vida para ser escravos, súditos do seu reino, servindo a Israel. Veja que eu estou falando isso para os irmãos apenas para elucidar que cordel de medir era algo que fazia parte do imaginário judaico, da cultura judaica. Eles estavam acostumados com essa cultura aí, então, de usar este cordel de medir. No verso 2, como parece ser o costume de Zacarias, ele pergunta o que esse homem vai fazer com esse cordel em mãos. E o texto diz aí, a resposta. O homem diz, vou medir Jerusalém para ver a largura e o comprimento da cidade. Eu vou explicar melhor, irmãos, o significado dessa resposta. Afinal de contas, para quê? Para que aparece essa visão de medir Jerusalém? O que isso significa? Por que medir Jerusalém? Eu vou explicar no decorrer do sermão. Os versos 3 e o verso 4, Zacarias escreve um diálogo entre os 2 anjos. O anjo que estava com o profeta, mostrando essa visão, parece ameaçar aí, interromper a visão e ir embora. Mas o outro anjo aparece em cena, vai ao encontro desse anjo e diz para ele assim, volta, não vai embora ainda, volta correndo e dá notícia para Zacarias. Primeiro, ele diz nessa notícia que Jerusalém será habitada como uma aldeia sem muros. E isso se dará devido à quantidade de pessoas, está aí no verso 4, né? Devido à quantidade de pessoas e de animais que viveriam na cidade de Jerusalém. Veja a expressão de cidade sem muros. Era costume nas cidades antigas, normalmente elas eram cercadas por muros, que serviam de segurança contra as invasões inimigas. Parece que a profecia de Zacarias aqui começa a vislumbrar um momento onde a presença dos muros em volta de Jerusalém já não seria mais necessária. Haveria um momento em que os muros não precisariam mais, não teriam mais utilidade. Era esse o contexto da visão de Zacarias. Um outro ponto que nós devemos destacar aqui é a quantidade de pessoas. O texto diz que Jerusalém será cheia de pessoas e de animais que habitariam nessa cidade. Seriam tantas as pessoas e os animais que os muros poderiam se tornar, na verdade, um empecilho para a vida comum dentro dessa cidade. A ideia do texto aqui, irmãos, é causar uma imagem quase que claustrofóbica no leitor.
Imagine uma cidade cheia de pessoas e de animais com muros. Ia ficar quase que impossível a vida lá dentro. Então a cidade aqui já é vista como uma cidade futura, sem muros, o povo habitando com muitas pessoas e animais dentro dela. Essa é a primeira notícia que Zacarias recebe. A segunda delas, em segundo lugar, ele diz que Deus será um muro, preste atenção. A cidade não precisaria de muros, mas Deus seria um muro de fogo em volta de Jerusalém. Zacarias invoca aqui, meus irmãos, um imaginário do povo judeu com essa visão. Quando a gente lê o texto, uma cidade com muros de fogo, a gente pensa, mas o que isso significa? Para o judeu, isso tinha uma força muito grande, porque quando eles ouviam isso, o que vocês acham que eles lembravam? Uma muralha de fogo em redor de Jerusalém. Eles lembravam aqui do Êxodo, em que Deus caminhou com o povo durante 40 anos, com uma coluna de fogo no meio de Israel, ou melhor, adiante de Israel, conduzindo o povo na peregrinação no deserto. Agora não seria mais uma coluna, seria um muro de fogo ao redor de Jerusalém. Portanto, essas figuras, obviamente, tinham a intenção de fortalecer aqui, vamos caminhando, a ideia do êxodo na mente dos judeus que haviam agora voltado do exílio para a terra prometida. Obviamente, meus irmãos, essa mensagem do anjo tinha, como eu tenho explicado para os irmãos nos sermões anteriores, o objetivo de estimular os construtores na restauração de Jerusalém, na construção do templo, em trazer a cidade à vida novamente. Veja, Deus está dizendo, Jerusalém vai ser uma cidade abençoada, habitada por muitas pessoas, por animais, não haverá muros ao redor dela, eu serei o muro ao redor de Jerusalém, como um muro de fogo, como fui com Israel no deserto, trazendo aqui a ideia do êxodo para o povo, aqui fortalecendo eles, encorajando eles a reconstruir Jerusalém e a cidade do grande Deus. Deixe-me contextualizar isso para não ficar tão distante da nossa realidade. Veja, as medidas que nós vemos aqui, medir a cidade, como eu disse que eu vou explicar agora, apontam para o cuidado de Deus em cumprir aquilo que ele prometeu para Abraão. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, verso 17. Acompanhe comigo aí. Gênesis capítulo 13, o versículo 17. Veja o que Deus diz a Abraão. Veja se o que Zacarias está vendo aqui não é exatamente um eco do que Deus promete a Abraão aqui, a respeito da cidade, a respeito das terras de Canaã. Deus diz assim no verso 17: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Zacarias vê um anjo com um cordel de medir, para medir o comprimento e a largura da cidade. Isso, para um judeu, ele lembraria das promessas que foram feitas a Abraão. Não obstante isso, vira a página aí, Gênesis capítulo 15, verso 18. Veja o que Deus diz aí também, renovando a promessa a Abraão, dizendo, naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, à tua descendência tenho dado esta terra. Aí a medida, desde o rio do Egito, no sul, até o grande rio Eufrates, na região da Mesopotâmia, ao norte. Deus dando medidas à cidade ou à terra de Canaã, obviamente onde estava situado Jerusalém. Então tudo isso é para rememorar as promessas que foram feitas a Abraão. Segundo, mostram também, meus irmãos, o cuidado protetivo de Deus com o seu povo. Veja aí em Zacarias capítulo 2, no verso 8, vamos adiantar um pouquinho, o verso 8, na parte C do versículo, que diz assim, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, se referindo aí obviamente aos olhos de Deus. A muralha em fogo ao redor de Jerusalém demonstrava esse cuidado protetivo de Deus com o seu povo. Deixe-me só relembrar isso para os irmãos, com uma história que está no Antigo Testamento, está em Isaías capítulo 37, quando um rei da Síria chamado Senaqueribe, ele envia cartas para o rei de Israel, o rei Ezequias, e essas cartas eram ameaçadoras.
texto diz que nessas cartas, Senaqueribe afrontava o reino de Israel e o Deus de Israel, Yahvé, dizendo assim, olha, fale para Ezequias, para ele não confiar no Deus deles, porque todas as outras nações que nós vencemos confiaram nos seus deuses e nós destruímos, obliteramos, acabamos com elas, vencemos todas elas, então fale para Ezequias não confiar no seu Deus, porque não vai adiantar. Ezequias então fica com medo, fica desesperado, pega aquelas cartas, entra no templo do Senhor, coloca aquelas cartas diante do altar de Deus e começa ali a suplicar a ajuda de Deus diante daquela afronta do rei Senaqueribe. Então Deus toca no coração do profeta Isaías e diz assim para ele, vai lá, e diz assim para Ezequias, que Senaqueribe está afrontando não a vocês, mas ele está afrontando a mim, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E mais, diz assim para ele, que eu vou colocar um anzol no nariz dele e um freio na sua boca e vou fazer ele voltar pelo mesmo caminho por onde ele veio. E o texto diz, irmão, paz meus irmãos, que Deus envia na madrugada um anjo, apenas um anjo dos seus exércitos celestiais, e numa noite ele destrói 185 mil soldados do exército do rei da Síria, mostrando que ele é o poderoso Senhor dos exércitos, e aquele que mexe com seu povo vai ter que se ver com ele. É como colocar o dedo dentro dos olhos de Deus, é provocar a ira de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Há um livro que eu li um tempo atrás, chamado A Porta dos Leões. E esse livro retrata a história da Guerra dos 6 Dias. A nação de Israel, em 1948, ela se tornou novamente um Estado, uma nação, e anos depois, as nações árabes que estavam em volta da nação de Israel, Israel tinha acabado de voltar para a terra, não tinha poder bélico, não tinha um número grande de soldados, e haviam ao redor daquela pequena nação 12 nações árabes, que se levantaram para destruir essa nação. E esse livro, A Porta dos Leões, retrata a perspectiva dos soldados em guerra a respeito da vitória que eles tiveram. Israel é uma nação pequena, foi capaz de vencer 12 nações poderosamente armadas que se levantaram contra eles. E os soldados contam nesse livro que por vezes eles nem acreditavam como eles estavam vencendo aquelas nações inimigas. Eles, judeus, obviamente, confiavam no Senhor dos Exércitos como aquele que dá vitória para o seu povo, por mais obscura, por mais nebulosa, por mais tenebrosa que seja a situação, Deus é quem batalha em favor do seu povo. E isso, meus irmãos, que eu estou falando para os irmãos, obviamente se aplica a nós também, porque nós somos participantes da nova aliança. Nós desfrutamos dessas bênçãos também. Veja, abra sua Bíblia aí em Judas. Esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, né? É o Judas irmão do Senhor. Abra sua Bíblia aí em Judas, que só tem um capítulo, no verso 1. E veja o que Judas diz aí. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. A palavra que aparece aí no primeiro versículo de Judas é guardados em Jesus Cristo. Essa palavra aí traz a ideia de que nós somos protegidos por Deus, que nós somos preservados por Deus, que nós somos guardados por Deus. Pedro também diz na sua primeira epístola, no capítulo 1, do verso 3 ao 5, ele diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Viver, irmãos, no mundo caído como o que nós vivemos, no mundo de mentira, de traição, de imundícia, de imoralidade, nos deixa ansiosos, inquietos
inseguros. E verdades como essa, que eu estou falando para os irmãos aqui, elas servem de consolo para o nosso coração, em saber que Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos protege, Ele é o divino companheiro, Ele é o nosso divino protetor. A ideia de que Deus será uma muralha de fogo ao redor de Jerusalém traz a ideia de que Deus protege o seu povo, que Deus guarda o seu povo dos perigos, porque Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso protetor. E a primeira aplicação que eu faço nesse primeiro bloco aí, meus irmãos, é, primeiro, nós devemos imitar a Deus no que diz respeito ao cumprimento da nossa palavra. Veja que a ideia de medir Jerusalém aqui é porque Deus queria cumprir exatamente o que Ele havia prometido a Abraão. Deus queria aqui cumprir a sua palavra. E essa é uma lição que nós aprendemos aqui. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. E nós devemos ser imitadores de Deus nesse sentido. No Brasil, especialmente, em que as pessoas sempre dão o seu jeitinho brasileiro, né? As pessoas elas não têm mais compromisso com aquilo que elas dizem. Nós estudamos no Sermão do Monte com os jovens, lá na sala da UMP, e tratamos sobre isso, sobre o valor de juramento que tem as nossas palavras. Deus, aquilo que Ele cumpre, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E muitas vezes nós não somos assim. No Brasil, por exemplo, aqui no Jaguara não acontece, né? Mas deixe-me apenas ilustrar aqui, né? Vamos dizer que isso acontecesse aqui. Vamos dizer que o culto, pastor, começasse às 18h30. Tá? E aí a pessoa chega às 18h35. No Brasil, por causa da nossa cultura, do jeitinho brasileiro, de não cumprirmos as nossas palavras, isso é tolerável. Por mais que a pessoa tenha assumido um compromisso de estar lá às 18h30, pastor, eu vou estar lá às 18h30. Vamos dizer, pastor, que a nossa escola dominical começasse às 9h30 da manhã. Estou usando apenas como ilustração. E a pessoa chega às 9h40, na hora do louvor, né? Na hora do hino. Essa pessoa, ela nem percebe, mas ela está mentindo, porque ela se comprometeu a chegar em um horário. E ela não chega, ela está mentindo, ela não está imitando a Deus no cumprimento da sua palavra, porque a palavra do crente, ela deve ser sim, o seu sim deve ser sim, e o seu não deve ser não. Nós devemos ser cumpridores das nossas palavras, como Deus é cumpridor da sua palavra. Em segundo lugar, nós precisamos confiar na promessa de que Deus nos protege. Eu não sei como está a sua vida. Perseguições, lutas, enfermidades, desemprego, traição, tantas coisas. Mas existe um Deus no céu. Eu cantei para os jovens hoje na sala, né? Que a letra no papel não pode descrever, não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz prostrar o inimigo. Ele é Jeová, o Deus que nos protege, o Deus que nos guarda. Deixe que se levante milhares e de milhares contra você. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a palavra de Deus para nós. Em terceiro lugar, como Deus é protetor do seu povo, nós também devemos ser protetores daqueles a quem nós amamos. Nós devemos proteger a nossa família. Homens que estão aqui, e mulheres com seus filhos também. Vocês são protetores? São pessoas que protegem aqueles que você ama? Quando nós protegemos a nossa igreja, eu não sei, aqui no Jaguara também não acontece, mas acontece em muitas igrejas por aí. Quando alguém vai fofocar de um irmão, a gente dificilmente protege ele. A gente dificilmente protege a dignidade do nosso irmão, quando alguém vem fofocar dele para a gente. Nós temos uma tendência diabólica de ouvir essas conversas, essas maledicências,
e deixar que isso se espalhe, às vezes trazendo muitos prejuízos para a igreja. Mas a Escritura diz que nós devemos ser protetores. Como Deus é protetor do seu povo, nós devemos também proteger os nossos familiares e os nossos irmãos em Cristo. Meus irmãos, vamos continuar. Do verso 6 ao verso 9, nós vemos aí a cidade agora medida, nós vemos do verso 1 ao verso 5, do verso 6 ao verso 9, nós vamos ver a cidade habitada. E esses versos, 6 e 7 especialmente, Zacarias nos traz aí uma espécie de vocativo. Ele passa a transmitir ordens e orientações dadas por Deus na forma de um oráculo. A interjeição que aparece aí, né, e na versão de vocês, ou ei em algumas versões, na minha versão aparece a, né? Aparece 2 vezes no versículo 6 e uma vez no verso seguinte, tem a função de promover um alerta relacionado à importante mensagem que será dita. Esse verso inaugura as várias ordens expressas por meio de verbos que aparecerão na forma imperativa a seguir. No verso 6 aparece fugir vós, no verso 7 aparece livra-te, no verso 8 aparece exulta e se alegre ou regozija, no verso 13 aparece cala-se. Irmãos, o que está diante de nós aqui nesse versículo é a história do Êxodo sendo recontada para a nação de Israel. Essa verdade já foi apresentada nos versículos anteriores, como nós vimos no verso 4, onde Deus pede ao anjo que mostre para Zacarias que a cidade que estava devastada seria habitada por uma multidão de homens e animais. E no verso 9, o que temos aí é a repetição do que Deus diz a Abraão em Gênesis 15, verso 13 e 14, como nós lemos. E também o que ele fez com Faraó e com toda a poderosa nação egípcia. O que acontece aqui é que o Senhor reverteria a situação do povo judeu, castigando e humilhando as nações que oprimiam a Israel. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui é que Israel está em um momento de calamidade. Eles estavam sob a opressão egípcia. E quando Zacarias recebe essa mensagem, especialmente aí no versículo 9, veja o verso 9, que diz assim: porque eis aí, eu levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Nós estamos vendo aqui nesse versículo uma promessa de vindicação, onde o Senhor colocaria os opressores debaixo dos pés de Israel. Deus inverteria aqui. Aqueles que estavam humilhados seriam exaltados. É a recontagem da história do Êxodo, a mesma coisa que Deus fez com o Faraó, humilhando o Faraó de maneira pública e mostrando que ele era o Deus de Israel. Aqui agora ele faria a mesma coisa com os babilônios e com os assírios. E nós devemos observar também que nesse bloco aí, nós temos o que na teologia nós conhecemos como ambiguidade profética. O que seria isso? Ambiguidade profética. Esse texto que nós estamos lendo aqui, ele se refere a Jerusalém desse período de Zacarias, preste atenção, mas também está apontando para um dia em que Jerusalém seria habitada não só por judeus, mas por todas as nações do mundo que irão para essa cidade. Jerusalém será a capital dos novos céus e da nova terra prometida para nós no livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia, se não vejamos, né? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 2, acompanhe comigo essa leitura aí, Isaías capítulo 2, dos versos 1 ao verso 4, veja o que essa palavra diz. Isaías capítulo 2, versos 1 ao verso 4, e eu já contextualizo para os irmãos entenderem melhor. Diz assim o primeiro verso: palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as, o que diz o texto aí? Todos os povos, né, na versão de vocês. A minha versão diz todas as nações.
E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém sairá a palavra do Senhor. É de Jerusalém que sairá a palavra do Senhor. Esse texto, olha aqui, irmãos, para mim, essa passagem mostra Isaías profetizando que haverá um dia em Jerusalém, em que todas as nações do mundo, elas peregrinarão para esta cidade, e lá, diz o texto, eles vão querer aprender os caminhos do Senhor, e andar nas suas veredas, porque de Sião sairá a palavra do Senhor, sairá de Jerusalém. É exatamente isso que Zacarias está vendo aqui. Um dia em que Jerusalém seria restaurada, uma cidade sem muros, em que Deus seria um muro ao redor da cidade, e muitas pessoas habitariam nessa cidade, tanto homens quanto animais. E o texto diz aí, inclusive, no verso 11, que muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão povo de Deus. Quando isso aconteceu, meus irmãos? De as nações do mundo todo peregrinarem para Jerusalém para ouvir a palavra saindo da boca do Messias. Era isso que Zacarias estava vendo. Por isso nós falamos que essa profecia ela é ambígua, ela tem dois sentidos. Ela se aplica ao contexto de Zacarias, mas também está apontando para um período futuro. É algo semelhante, oh glória, que João vê no livro do Apocalipse. A Jerusalém que desce do céu, ataviada como uma noiva para o seu esposo, e ela desce do céu. E como diz alguns teólogos que são historiadores, eles caminham na direção de que a Jerusalém celeste, ela se fundirá com a Jerusalém terrestre, e será um show de belezas e de maravilhas, em que nós estaremos lá participando deste dia. Oh glória, que Jesus voltará. Como diz o profeta Zacarias, o monte das oliveiras será fendido ao meio com a sua vinda, e ele pisará no lagar da sua ira todos os seus inimigos, e se assentará no trono em Jerusalém, e com cetro de ferro ele julgará as nações, e os povos e as nações de todas as línguas, povos, nações, peregrinarão para este lugar, para ouvir da boca do Messias os seus ensinamentos, a sua justiça e a sua palavra. Você está aguardando esse dia? Diga um amém para a glória de Deus. Amém. Agora a pergunta que nós devemos fazer, irmãos, é por que Deus tem esse esforço aqui? Olhe para mim, por que Deus se esforça tanto em tirar o povo de Israel do cativeiro? Israel não estava só na Babilônia, Israel estava na Síria. O texto diz que Israel estava espalhado entre as nações. Por que Deus faz esse movimento de tirar o seu povo de tantos lugares do mundo e colocar o seu povo junto de novo na terra, para celebrarem o Deus de Israel, para cultuarem ao Deus deles em Jerusalém, no mesmo lugar, no templo? Não seria mais fácil para Deus falar para os judeus assim: olha, cada um adore a Deus aí no seu lugar, na sua casa, do seu jeito, adore a Deus aí, fique aí no seu cantinho, o importante é adorar. Por que Deus não faz isso? Irmãos, Deus zela pela unidade do seu povo. Uma unidade não apenas orgânica, mas uma unidade geográfica também. Existe uma tendência hoje de separar o povo de Deus. E nós somos vítimas disso, irmãos. Queiram os irmãos ou não. Quantas pessoas poderiam estar aqui essa noite e não estão? Eu assisto de casa. Eu não sei se a pandemia trouxe, com o advento da internet, essas coisas todas, em alguma medida foi bênção para a igreja, né? Mas em outro aspecto, não. Porque as pessoas acham que elas podem cultuar a Deus de casa. As pessoas acham que elas podem cultuar a Deus de qualquer lugar.
E sim, em certa medida, Deus está em todos os lugares. Mas o Senhor reservou um dia que Ele chama de uma convocação solene. Não era assim? Que a trombeta era tocada e o povo se reunia no mesmo lugar? Todos no mesmo lugar. Deus escolheu um povo e deseja que esse povo esteja unido, não só teologicamente, eu creio igual a você, dá minha mão e meu irmão será. Não! Deus quer que seu povo esteja unido geograficamente. Irmãos, como que Paulo resolve o problema de divisão e de partidarismo da igreja de Coríntios? Quando os irmãos estavam brigando, dizendo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus, né? E eles tinham divisões e partidarismo na igreja. Por que Paulo não resolve assim, seguinte, vocês não estão se dando bem, vai cada um para sua casa. Fica cada um na sua casa, ou abre uma igreja para você, uma igreja diferente, congrega lá, fica cada um no seu cantinho. Pega o seu banquinho e saia de mansinho. Vocês conhecem, né? Paulo não faz isso. Paulo fala o contrário. Esperai, ele fala na Santa Ceia, esperai uns pelos outros. Como que Paulo resolve o problema de orgulho, de partidarismo também que havia na igreja aos Filipenses? Em que duas irmãs viviam brigando dentro da igreja, que Paulo escreve uma carta basicamente para tratar do orgulho dessas irmãs e de outros membros da igreja. Ele usa o esvaziamento de Cristo, a famosa kenosis, em que Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tornando forma humana, e como homem se tornou servo, e foi humilhado, morto, sepultado, mas que Deus o exaltou. Ele não diz para as irmãs, olha, se separem, vai cada um para um canto. E talvez você esteja com um problema com algum irmão aqui na igreja, porque Deus não fala com quem está ausente, né? E Deus está dizendo para você, você precisa aprender a viver em comunhão dentro da igreja. Precisa aprender a perdoar. Precisa aprender a estar juntos, porque Deus zela pela unidade do seu povo. E muitos usam, inclusive, as falhas da igreja. Eu falei isso para os jovens de manhã. Naquela igreja só tem gente falsa. Naquela igreja só tem hipócrita. Aí a pessoa frequenta o cinema, como se no cinema não tivesse hipócrita. A pessoa frequenta lá a festa de aniversário da família, como se na festa de aniversário da família não tivesse hipócrita. Hipócrita tem em todo lugar. Hipócrita tem em todo lugar. Mas nada disso, biblicamente, serve como justificativa para nós não virmos para a igreja e cultuarmos ao Deus que quer que o seu povo esteja reunido para adorar o seu santo nome. A grande verdade, meus irmãos, é que não existe cristianismo sem igreja. Você sozinho não é igreja, como dizem os falsos profetas por aí. Né? Os falsos pregadores estão dizendo, você é a igreja. Estão servindo até Santa Ceia pela internet. Eu não sei como é que eles fazem isso, gente. Não sei. Mas eles estão criando esses Frankensteins teológicos por aí. Deus quer o seu povo unido. Como está a sua frequência na igreja? Irmãos, eu já vou terminar aqui. Eu especialmente, eu me converti numa escola dominical. Eu me lembro muito bem. Eu até me emociono em pensar nisso. Quando Jesus falou no meu coração e me salvou, eu perguntei para os meus amigos, quando vai ter culto? Eles falaram, amanhã de manhã. Eu não sabia o que era escola dominical. E eu fui. No primeiro dia de escola dominical, a professora mandou a gente decorar os nomes de todos os livros do Antigo Testamento. Até hoje eu decorei. A partir daquele dia, irmãos, eu não lembro de ter faltado na escola dominical. Não lembro. E me assusta. Irmãos, me assusta. Me assusta o desprezo, a maneira leviana que as pessoas tratam um momento tão sublime como o momento em que nós nos assentamos para ouvir da boca do Messias os seus ensinamentos. Eu não sei como um crente consegue
ficar em casa no domingo da ressurreição? Não sei. Se vocês tiverem uma explicação, depois que eu terminar aqui o sermão, vocês me deem uma justificativa, porque eu não sei. Eu não entendo isso. Há pessoas que penalizam a igreja. Eu não estou bem. Quando a gente não está bem, a gente vai trabalhar sem estar bem. Né? A gente vai para os nossos compromissos sem estar bem. Mas a igreja a gente penaliza. A primeira coisa que a gente penaliza é a igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E por fim, aí para concluir, nós temos nos versos 10 ao verso 13, a cidade escolhida. E esse último bloco aí reflete a ideia que permeava essa expectativa dos judeus. O retorno de Yahvé a Sião. Isaías, Ezequiel, Ageu e até mesmo Lucas, quando retrata Jesus montado em um jumentinho, entrando na sua entrada triunfal em Jerusalém. Lembra quando Jesus entra no jumentinho em Jerusalém? E os homens e mulheres ali com as folhas das árvores, dizendo, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Estava se cumprindo essa expectativa. A entrada triunfal, o retorno de Yahvé a Sião. Essa era a expectativa dos judeus. O texto diz aí no verso 10 e também no verso 11, que Jerusalém não seria apenas, olha aqui para mim, não seria apenas habitada por homens e animais. Não seria habitada apenas por judeus e gentios, mas seria habitada também por Deus. Deus habitaria em Jerusalém. É o que nós chamamos na teologia de fórmula da aliança. Quando Deus diz, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, e eu habitarei no meio de vós, diz o Senhor. Assim como o tabernáculo ficava no meio de Jerusalém, ou no meio do povo no deserto, enquanto caminhava no deserto, Deus desejava habitar no meio do povo. Quando João fala da visitação do Messias, quando Deus visita por intermédio do Messias, a palavra que ele usa é skinel, no grego, que é tabernacular. Quando ele se refere a Jesus, ele diz, e ele tabernaculou entre nós, trazendo essa ideia de como Deus no tabernáculo estava no meio do povo de Israel. Quando Jesus cura o filho da viúva de Naim, alguém grita lá, Deus levantou um profeta no meio do seu povo, e Deus visitou o seu povo, porque o desejo de Deus é habitar no meio daqueles a quem Ele escolheu. Em Cristo, então, nós temos essa profecia se cumprindo. Nós veremos muitas outras coisas a respeito disso no livro do profeta Zacarias, mas eu paro por aqui apenas contextualizando. Irmãos, a Bíblia inteira, como diz esse último bloco aqui, ela nos ensina a respeito da doutrina da eleição. Deus escolheu Jerusalém. Está aí no verso 12. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na Terra Santa e ainda escolherá a Jerusalém. Veja, quando nós falamos da eleição, existe uma eleição que nós chamamos de eleição instrumental, que é a eleição da nação de Israel. Nem todo judeu aqui é eleito para a salvação. E existe uma eleição que nós chamamos de eleição salvadora, que é aquela que o apóstolo Paulo argumenta em Efésios capítulo 1, também em Romanos capítulo 9, que Deus escolheu para si um povo. E, irmãos, essa eleição é uma doutrina que é basilar, ela é fundamental na nossa teologia. Jesus falou sobre a eleição, Lucas falou sobre a eleição em Atos, Paulo falou sobre a eleição em Efésios, Romanos e tantas outras epístolas, Pedro falou sobre a eleição também nas suas epístolas, e até mesmo os pregadores. Muitos pregadores que nós admiramos, como Charles Spurgeon, por exemplo. Charles Spurgeon disse que se você colocar um seminarista no seminário e ele não aprender a doutrina da eleição, ele vai ter pouco avanço teológico. E ele diz assim, em uma das suas frases, eu creio na doutrina da eleição porque eu tenho certeza que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou então, Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas,
para mim, pois eu nunca poderia encontrar qualquer razão em mim, mesmo para que ele me olhasse com amor especial. Então, eu sou obrigado a aceitar essa doutrina, de que Deus escolhe pessoas para si. Ele escolheu Jerusalém. Jerusalém faz parte do seu plano. Não é isso? Jerusalém faz parte do seu plano. Assim como Deus escolheu a mim e a você. Por isso nós devemos também louvar a Deus pela eleição. Uma aplicação aqui. Se você creu em Jesus, saiba que foi porque Deus te escolheu. Não há nada de bom em você, como ensinam por aí, que possa ser uma razão para Deus te escolher. Muito menos, né, a doutrina do livre-arbítrio, de que você escolheu a Deus. Né? Tem músicas que dizem, eu escolho Deus. Né? Você não escolhe, não. Você escolhe o pecado. Quem escolhe você é Jesus. Jesus diz assim, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis frutos. Segundo lugar, se Deus deseja habitar no meio do seu povo, essa é uma figura que faz parte do imaginário judaico. Quando o tabernáculo foi inaugurado, o que aconteceu? A glória de Deus desceu. Quando o templo de Salomão foi edificado, o que aconteceu? A glória de Deus desceu. Quando Jesus aparece como templo de Deus no Novo Testamento, o que acontece no seu batismo? A glória de Deus desceu, o Espírito desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Quando a igreja, no Novo Testamento, em Pentecostes, em Atos 2, é inaugurada, entre aspas, ali, o que acontece em Pentecostes? O Espírito de Deus desceu. Veja, a igreja é a morada, é a habitação de Deus. Sem a morada de Deus, sem o Espírito de Deus na igreja, nós estamos fadados ao fracasso como igreja. Não adianta ter tecnologia, não adianta ter bons pregadores, não adianta ter bons exegetas, bons oradores, boa música, dinheiro. O que nós precisamos é da presença do Espírito Santo de Deus no meio do seu povo. Se o Espírito de Deus estiver conosco, se o Espírito de Deus estiver conosco, vou falar igual os pregadores pentecostais, a gente vai pegar o diabo pelo chifre. Brincadeira, irmão, não vamos fazer isso não. Mas a gente vai atropelar esse mundo das trevas. Nós vamos se insurgir contra o mundo das trevas. Por que nós não temos sucesso na nossa empreitada como pregadores às vezes? Porque nos falta o poder do Espírito de Deus. Nos falta o poder do Espírito de Deus. Você é um crente cheio do Espírito Santo? Ou você é um crente reclamão, murmurador, vazio? Nós precisamos, meus irmãos, ser cheios do Espírito Santo. E eu encerro com um diálogo dos hobbits, Frodo e Sam, quando eles estavam prestes a destruir o anel de Sauron. Os que assistiram já ao Senhor dos Anéis vão se lembrar dessa cena. Né? Quando Sam e Frodo, eles estão subindo a montanha da perdição para destruir o anel do poder, o anel do mal, eles já estão exaustos. Essa cena é comovente, irmãos. Eu desafio os irmãos a assistirem. Eles estão ali exaustos, cansados depois de uma jornada muito longa. Eles caem no chão. E Sam, companheiro de Frodo, olha para ele e diz assim: Frodo, você se lembra do condado? O condado era onde eles nasceram, uma cidadezinha, né? Você se lembra do condado, Frodo? Lembra-se do condado, Sr. Frodo? Ele diz assim: logo será primavera, e os pomares estarão em flor, e lá os pássaros estarão fazendo ninhos nos troncos das aveleiras, e farão a colheita da cevada de verão nos campos mais baixos. E eles irão comer o primeiro morango com creme. Sr. Frodo, você se lembra do gosto dos morangos? E Frodo está no chão, a sua boca está rachada, machucada, com sangue no rosto. E Frodo diz assim para Sam: não, Sam, eu não consigo me lembrar do gosto da comida.
nem do som da água, nem do toque da grama. Eu estou nu, no escuro, sem nada. Não há nada entre mim e a roda de fogo. Eu posso vê-lo, Sem, com os meus olhos ainda fechados ou abertos. E Sem, então, toma coragem, irmãos, essa cena é maravilhosa. Ele diz assim: então vamos nos livrar dele, Frodo, de uma vez por todas. Vamos, Senhor Frodo, eu não posso carregar o anel para você, mas então eu vou carregar você. E ele pega Frodo, um hobbit pequenininho, e coloca o Frodo nas costas, com aquele fundo musical maravilhoso, e você parece que se levanta junto com aqueles heróis, e eles começam então a subir a montanha da perdição, e ele carregando o Senhor Frodo nas costas, ele chega lá, e ele joga então o anel do poder no fogo da destruição, e o anel é destruído. Depois que eles conseguem essa vitória, Frodo, depois de destruir o anel, sentado, ele olha para Sem e diz assim: Sem, eu posso ver o condado, Sem, o rio de Brandywine, o bolsão, eu vejo as luzes nas árvores de festa. E Sem, então, assentado, diz assim: Rose Cotton dançando, a moça que ele era apaixonado, ela tinha fitas no cabelo, ele diz. Se eu fosse me casar com alguém, seria com ela. Seria ela. E ele se senta e começa a chorar. Eu vou chorar também, irmãos. Ele começa a chorar. E Frodo então se inclina e abraça Sem. E diz assim para ele: Sem, eu estou feliz por estar com você. Samwise Gamgee, eu estou feliz por estar com você aqui, no fim de todas as coisas. Quando eu olho para esta cena aqui, irmãos, é o que acontece com todo filho de Deus. Você pode ver o condado, você pode vislumbrar Jerusalém, você pode ver a sua casa, lá onde os pássaros cantarão mais bonito, onde a música ela soará mais bela, onde não haverá mais dor, onde você não chorará mais a não ser de alegria, um lugar onde não mentirão para você, um lugar onde o seu corpo não se cansará mais, um lugar onde as doenças que estão no seu corpo desaparecerão, um lugar, meus irmãos, onde o abraço será mais caloroso, um lugar que não haverá mais sol, como diz João no livro do Apocalipse, porque a glória do Senhor iluminará essa cidade. E o Rei dos Reis estará sentado no trono, e você não verá mais aquele Cristo catavérico no Calvário, mas um Cristo glorificado. Os seus olhos, pastor, serão como chamas de fogo. Os seus pés como latão reluzente, acabados de sair da fornalha. O seu cabelo branco como a pura lã. Da sua boca, de maneira misteriosa, sairá uma espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Ao seu redor estarão 12 tronos, e os seus 12 apóstolos estarão lá julgando as nações. E não haverá mais choro, não haverá mais dor. Haverá povos de toda língua, tribo e nação. E aquele seu ente querido que você não viu mais, que creu em Jesus, estará lá. Eu quero ver você lá. Não desista agora. Se você não pode caminhar, eu vou colocar você como Sem colocou Frodo nas costas. E nós vamos chegar lá. Nós vamos, junto com Jesus, pisar os nossos pés nos novos céus e na nova terra. E nós vamos comer o fruto da aveleira, o primeiro morango com creme. Oh, glória! Oh, glória! E estaremos na presença do Senhor, a nova Jerusalém restaurada. Que Deus abençoe esta igreja. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Amém. Pastor. Quer trocar?